Olá Eva, Olá Olímpia. cá estamos nós para mais 2 chás de conversa, mas desta vez a partilhar com quem nos quiser ouvir, não é verdade? A minha também está aqui. A partilhar a conversa e a partilhar o chá. Quem quiser beber um chá está sempre à vontade de ir fazer um à cozinha. Dele, não é? Exatamente, pode-se juntar a nós. Pode-se juntar a nós com o chá. Exatamente. Então é assim, a ideia é criar aqui um momento de reflexão e motivar também para algum debate, discussão de alguns temas. E hoje nós convidamos para tomar chá connosco essa, que nos vai trazer e nos vai falar sobre a língua dos outros, não é isso, Eva? Exatamente. Eu já não me lembro quando é que foi a primeira vez que eu li este texto. Já foi seguramente há muito tempo. Na altura ainda não me interessava por estas coisas numa perspectiva de trabalho, mas sim porque as línguas e as línguas dos outros sempre foram uma coisa muito presentes na minha vida. Então, este book, eu não vos vou ler o texto todo, ele é um bocadinho longo. É uma carta que está inserida na correspondência de Fradique Mendes, do Essa de Queiroz. E eu vou só ler alguns bocadinhos desta carta, que foi dirigida à Madame S. Então, minha cara amiga, começa assim, e agora vou avançar um bocadinho. Um homem só deve falar com impecável segurança e pureza a língua da sua terra. Todas as outras as deve falar mal, orgulhosamente mal, com aquele acento chato e falso que denuncia logo o estrangeiro. Na língua verdadeiramente reside a nacionalidade, e quem for possuindo com crescente perfeição os idiomas da Europa vai gradualmente sofrendo uma desnacionalização. Não há já para ele o especial e exclusivo encanto da fala materna, com as suas influências afetivas que o envolvem, o isolam das outras raças e o cosmopolitismo do verbo irremediavelmente lhe dá o cosmopolitismo do caráter. Por isso, o poliglota nunca é patriota. Com cada idioma alheio que assimila, introduzem-se-lhe no organismo moral modos alheios de pensar, modos alheios de sentir. O seu patriotismo desaparece, diluído em estrangeirismo. E mais à frente, falemos nobremente mal, patrioticamente mal as línguas dos outros. Mesmo porque aos estrangeiros o poliglota só inspira desconfiança, como ser que não tem raízes nem lar estável. Ser que rola através das nacionalidades alheias, sucessivamente se disfarça nelas e tenta uma instalação de vida em todas, porque não é tolerado por nenhuma. No fim, ele ainda fala aqui de uma tia, que eu acho que posso deixar aqui a tia, que ela fica gira, que seja bom. Eu sei, eu conheço, estás comigo. Falava unicamente o português, ou antes, o minhoto, e que percorreu toda a Europa com desafogo e conforto a falar só português. E eu desafio depois a lerem o texto para perceberem como é que a tia se desenrascava a falar só o português, porque é muito giro. Eu acho uma boa ideia. Então, eu acho este texto realmente magnífico, não é? E ele é muito fiel às propriedades da sua língua, não é? Uma coisa que eu acho o máximo. Sim. E que nos... Sim, eu gostei muito deste texto. Primeiro, eu gosto muito dessa de Queiroz. E acho que até já chega a ser quase um clichê dizer que a escrita dessa de Queiroz continua a ser muito atual. Ele era muito irónico, conseguia fazer críticas sociais muito bem feitas e algumas ainda se mantêm muito atuais, por isso eu gosto muito dessa de Queiroz. E este texto foi buscar esta coisa das línguas dos outros. Sim, de uma forma um bocado exagerada, faz alguma caricatura, pronto, mas eu acho que é de uma ironia deliciosa. E eu quando leio o texto, não sei se nota, mas dá-me sempre vontade de sorrir. Eu tenho vontade de sorrir quando vejo isto. E pronto, e todo este exagero é engraçado e traz uns 3 ou 4 temas. Eu acho que ele, dentro deste pequeno texto, traz uns 3 ou 4 temas que me fazem sempre pensar e ter vontade de falar sobre eles. Não sei se isso também despertou em ti a mesma coisa. Mas sem dúvida. Obrigada pela partilha, adorei, realmente. Também me ri com algumas expressões dele
E eu tenho aqui assim algumas perguntas e aqui um início de tema para tentarmos debater estas diferentes perspectivas que nos são apresentadas nessas partes do excerto da correspondência. E se calhar ele usou um termo muito engraçado que é poliglota, não é? Sim. E o que é isso? O que é ser um poliglota? Ora, nós também temos que pensar que a correspondência de Frederico Mendes é uma obra póstuma de Eça de Queiroz. Foi publicado no ano em que ele morreu, em 1900, depois de ele morrer. Pronto. Nós temos que também contextualizar um bocadinho a terminologia, por isso o poliglota, na minha perspectiva, é o nosso bilingue, o que nós agora falamos em bilinguismo e até multilinguismo, porque nós temos pessoas que falam correntemente, diariamente, mais do que 2 línguas. Eu adoro a palavra poliglota. É o estilo vintage, como eu gosto, não é? É mobília nas palavras. É verdade. Então eu acho que nós estamos a falar do bilingue, de uma pessoa... Bilinguismo. Do bilinguismo. Eu acho que, eu não sei se o Eça de Queiroz, ao usar a palavra poliglota, a utiliza da perspectiva um bocado mais clínica como nós a utilizamos hoje em dia. Não é? Um bilingue é aquela pessoa que usa 2 ou mais línguas no seu dia-a-dia. Pronto, é uma definição muito simples, não é mais do que isto. Depois aí, a partir daqui já há várias coisas, vários temas e algumas variações. Interpretações que se podem fazer, claro. Sim. E ele diz assim, com cada idioma alheio que assimila, introduzem-se no organismo modos alheios de pensar, modos alheios de sentir. Nós temos uma personalidade diferente consoante a língua que falamos? Eu acho que essa é a parte menos técnica e a mais interessante de todas. Eu vou partilhar algumas coisas pessoais aqui e daí também o meu interesse neste texto. Eu gravei, a carta toda está gravada num podcast, um pequeno podcast que eu comecei, se alguém estiver interessado em ouvir a leitura, depois a gente partilha esse link. Hoje liguei à minha mãe é holandesa. Depois liguei à minha mãe para perguntar se ela tinha ouvido a minha leitura. E ela disse, ai filha, gostei muito. E se gostaste muito, eu não quero saber se gostaste muito da maneira como eu li ou não li. Quero que me dês a tua opinião sobre o conteúdo, sobre o que lá está. Ai, adorei, achei... É mesmo assim, diz ela, aquilo é mesmo assim. E coloquei-lhe esse desafio, se ela se sentia diferente, uma pessoa diferente, não é? Se tinha uma personalidade diferente. Eu acho que é um bocadinho por aí que isto nos leva. E a minha mãe diz, completamente, eu tenho 2 personalidades completamente diferentes, mas depois não me soube explicar muito bem como. Não é? Isto é uma coisa muito emocional. Então... eu não sei, numa das nossas conversas, sim, acho que da semana passada, eu estava a falar assim de uma característica tua que eu gosto muito, uma das. E tu disseste-me assim, essa é uma costela holandesa minha. E eu achei tanta piada, porque geralmente nós dizemos, isso sai ao meu pai, eu saio à minha mãe, e tu disseste, é uma costela holandesa minha. E eu achei maravilhoso, delicioso, porque realmente é um efeito da língua, não é? Sim, é um efeito da língua e mais do que língua, é um efeito da cultura. Porque nós podemos ser, porque existe, isto agora já dá para outro tema e se calhar já estou a fugir um bocadinho à questão, mas é por aí que a coisa está a levar. É a parte cultural. Existe o bilinguismo e o biculturalismo e não são a mesma coisa, porque há bilíngues que não são biculturais. E eu não sou uma verdadeira bilíngue no holandês, sou noutras línguas, não no holandês, porque eu pura e simplesmente fui deixando de utilizar o holandês e não o utilizo diariamente. Isso se calhar vai... cultural ficou e acho que a minha mãe me transmitiu isso e não sabe como, porque isso é uma coisa que vem implicitamente. Eu digo sempre que sou um híbrido e que tenho várias costelas e as pessoas normalmente perguntam-me se eu me sinto mais holandesa ou mais portuguesa, porque as pessoas sentem, eu acho que quando era mais nova eu senti mais isso. As pessoas achavam que eu era diferente, esquisita, não é? A filha da holandesa. E perguntavam-me se eu me sentia mais holandesa ou mais portuguesa. Isso é um bocadinho como perguntar, gostas mais do teu pai ou da tua mãe? Pois, acredito. Mas eu respondi sempre, invariavelmente, que me sentia mais portuguesa.
Foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu vivi e mesmo culturalmente, não é só por causa da língua, culturalmente sou muito mais portuguesa do que holandesa, mas tenho alguma coisa do holandês, esta parte. E eu acho que as pessoas interpretam mal o povo nórdico, não é? Acham que eles são pessoas mais sérias, mais frias, talvez. Mais frias. É? Por exemplo, uma das coisas super interessantes que a minha mãe me disse e que para mim foi surpreendente foi: eu sou muito mais emocional em holandês, eu exprimo muito melhor as minhas emoções. Mãe, como é que pode ser? Então, português, e os portugueses são assim e tu és mais holandês. Não sei explicar, é assim, foi assim, sou mais natural, ela é mais natural. Em holandês. Naquela língua a emoção flui mais, não é? Uma coisa mais... Sim, porque a língua e porque é interessante, porque a língua dominante da minha mãe, e ela também assume isso claramente, neste momento é o português. Ou seja, outra questão interessante do bilinguismo. Vou já puxar outro fio do outro... Força. Novelo. Um bilingue... um adulto pode tornar-se bilingue. A minha mãe aprendeu português depois de casar com o meu pai, que é português, e veio para Portugal. Ela veio para cá sem falar português. Exato, então não tem que ter o contacto com as duas línguas logo desde a infância. Não, ou seja, nós temos dois tipos de bilingues. Temos os bilingues, aqueles de berço, que nascem e são criados logo de pequeninos, expostos a duas ou mais línguas, e temos os bilingues que agora é o bilinguismo não é uma coisa rara. A maioria da população mundial é bilingue e por causa disto mesmo. Aqui, essa de Queiroz também usa outra palavra que eu gosto muito, que é o cosmopolitismo, que é uma palavra difícil de pronunciar, eu tenho que ler devagarinho, que é para não me atrapalhar. Que para nós agora chamamos a isto o quê? A globalização, não é? As pessoas viajam muito mais, imigram, ou são expatriados, se acham que é mais bonito do que dizer imigrante. E então há muitas pessoas a utilizar mais do que uma língua diariamente e isso aconteceu só depois de adultos e são bilíngues porque dominam as línguas em diferentes contextos de maneiras diferentes, não são simétricos, o bilinguismo não precisa de ser perfeito e simétrico, porque essa de Queiroz fala da perfeição, não é? Era mesmo essa a questão que eu ia fazer, que era um verdadeiro bilingue. Tem competências iguais em todas as línguas que fala? Claramente não. E eu acho que nem sequer os tais bilíngues de berço, os que simultâneos, não é? Os que foi mesmo tudo ao mesmo tempo. Nós sabemos que existe uma idade ótima para a aquisição das línguas, isso é uma coisa que está mais ou menos estabelecida. Mas o nosso cérebro é muito adaptável, muito moldável e nós aprendemos coisas. A minha mãe diz que tem um botão, ela diz que tem que ligar e desligar uns botões. E na minha família, quando estamos todos juntos, nós falamos 3 ou 4 línguas, porque também temos pessoas que temos que falar inglês, holandês, português, o francês de vez em quando vai para lá misturado. A minha mãe com a idade, isto foi se tornando mais difícil para ela. Então ela de vez em quando vira-se para a pessoa errada a falar na língua errada e não se apercebe que está a falar na língua errada. Esqueceu-se de mudar o interruptor. O tal botão. E eu perdi-me porque eu não sei o que é que eu ia dizer. Qual foi a pergunta que me fizeste? A questão de se temos que falar, se um verdadeiro bilingue se fala de igual forma as duas línguas. Não. E dependendo dos contextos. Vamos imaginar então um adulto, que acho que é mais fácil de percebermos porque isto pode nos acontecer a nós. Vai trabalhar para outro país e a área de trabalho dele sempre foi desenvolvida numa determinada língua. Sobre aquilo, sobre o trabalho, esse contexto, ele faz muito melhor na língua que não é a tal língua materna, a língua com a qual ele nasceu. E as relações também se desenvolvem em determinadas línguas. Por exemplo, falar holandês com a minha mãe, eu ou as minhas irmãs, não dá, não funciona. A nossa relação foi construída em português. Meu pai era português, vivíamos em Portugal, íamos para a escola, vínhamos a falar português e a nossa relação não se desenvolveu em holandês. Não sai naturalmente. Já tentámos porque queríamos falar melhor holandês. Então vamos lá treinar holandês com a nossa mãe. Não funciona, não dá. Emocionalmente, a nossa relação foi feita em português. Se bem que quando nós éramos pequeninas, a minha mãe ralhava-nos em holandês e a gente sabia muito bem o que é que ela nos estava a dizer. Pois, se calhar até relacionada com a infância dela, não é? Não sei.
nesse Sim. aspecto, não sei, alguma Sim. relação que possa existir. Eu agora até me estava aqui a lembrar de uma coisa, não é? Por exemplo, o meu sogro, e ele muitas vezes estamos a almoçar e ele tanto fala em português como depois saem assim algumas expressões em francês, não é? E às vezes as pessoas até acham que aquilo que se está a armar ou alguma coisa, não é? Que pronto, acaba por ser um imigrante e que tem aqui Sim. alguma vaidade. E não é nada disso, porque realmente ele é genuíno. Há um estigma muito grande em relação a isso, porque a nossa primeira grande vaga, eu acho que isso também tem um bocadinho a ver com a história de Portugal, acho eu, isto não estudei, é uma interpretação minha. Houve uma vaga muito grande de imigrantes na década de 60, por aí, e eram pessoas um pouco menos instruídas do que muitos dos imigrantes que nós temos atualmente. E então, quando voltavam, misturavam as línguas e as pessoas achavam que eles estavam a armar. Essa troca de línguas é a coisa mais normal, é super frequente em todos os bilíngues. E as pessoas acham que, ou num adulto acham que se está a armar, ou numa criança acham que isso vai ser problema. Não é, isso só mostra que as pessoas têm mais flexibilidade, têm mais recursos, no fundo, não é? E isso pode ter a ver ou com o contexto no qual ele utiliza essa palavra, ou as coisas misturam. Com a pessoa, não é? Com aquilo que está a sentir no momento, com as suas vivências. Isso é outra questão, outro mito, que é um bilingue não é um tradutor nato. Eu tenho um amigo meu que é bilingue e muitas vezes ele vira-se para mim e pergunta, então isto é como em português? E fala perfeitamente as duas línguas, ele é português, mas ele não traduz, não consegue traduzir. Ou seja, ele precisa quase da minha ajuda para lhe fazer ali algumas traduções. Essa é a grande diferença. As línguas estão muito naturalmente e é difícil para eles a explicar que esse tipo, a língua da minha mãe, a língua do meu pai, é uma coisa que não existe na cabeça de um bilingue pequenininho. São as línguas que ele tem. O vocabulário de uma criança bilingue é igual, sem nenhuma perturbação, é igual a outra criança monolingue, só que tem umas palavras numa língua e outras palavras noutra língua. Sim, eu tenho um exemplo também muito giro de uma outra minha amiga, os pais portugueses, mas os filhos começaram por ser criados em Inglaterra e ele diz, tinha 2 aninhos o menino, e vira-se para a mamã, apanha uma flor e diz, mamã, smela! Ou seja, ele mistura duas línguas e mesmo em termos gramaticais, eu acho isso genial. É o máximo. E é um exemplo muito típico, muito clássico, e acho que os pais não têm nada que se preocupar com isso, porque só lhes dá imensas vantagens em termos de flexibilidade mental. Acho que sim. Eu acho invejável até, acho. Sem dúvida, sem dúvida. E caracteriza, não é? É uma identidade, acaba por ser aqui uma identidade que... Isso já vai para o que lemos nobremente mal as línguas dos outros, não é? Sim, do que o Essa nos diz, não é? Que é, falemos nobremente mal, patrioticamente mal, as línguas dos outros. Falar mal a língua dos outros, concordas com isso? Devemos falar mal a língua dos outros? Tenho sentimentos mistos em relação a isso e vou explicar porquê. Porque sou perfeccionista. Eu acho que aí há duas coisas, assim, 2 exageros engraçados que ele nos quer dizer. Uma é esta parte do perfeccionismo. Eu perguntei à minha mãe, ela disse, concordo completamente. E eu disse, mãe, mas tu és perfeccionista, tu falas muito bem português e ainda agora estou a tentar falar melhor, diz ela. Então como é que tu podes concordar com isso? Pois, e depois não sabe assim explicar muito bem porque é que acha isso. Eu acho que a lição que nós temos que tirar daqui é, não devemos ter vergonha. Não devemos ter vergonha de falar mal uma língua, isso é a minha identidade. Eu sou portuguesa, não sou perfeita a falar inglês, não sou perfeita, e posso ser bilingue em inglês na mesma, não sou perfeita a falar o francês, e os portugueses são um povo um pouco complexado e tímido, já o eram na altura em que Eça de Queiroz escreveu isto, de certeza absoluta, e então acho que aqui há duas coisas, vamos ter orgulho na nossa língua, o português é uma língua linda, né? O texto de Eça de Queiroz é muito bonito, ouvir músicas cantadas em português é delicioso, mas falar uma língua estrangeira também é muito bom, muito útil. Então vamos falar mal, qual é o problema? Nobremente mal, patrioticamente mal, somos patriotas, não somos nem mais nem menos, eu não estou a querer dizer que sou melhor nem pior, é assim, somos diferentes.
Dá-nos identidade, sem dúvida nenhuma. Agora lembrei-me aqui da tia, não é? Que se desenrasca em qualquer parte da Europa, não é? Só com o português. Queres que eu leia? Mas se calhar... Não, então fica para o podcast. Se calhar deixamos para... Como é que a tia viajava sem falar mais língua nenhuma que não o português? Sim, é que é o máximo. Sim. Acho que sim. Eva, vamos deixar então para outra conversa. Isto passa muito rápido. Passa muito rápido. O meu chá ainda não arrefeceu, mas... O meu também não. Mas eu vou beber um bocadinho. Força. Eu acho que chega de chá por hoje. E queria agradecer-te pela partilha deste excerto que adorei realmente. E acho que temos aqui assim alguns assuntos que podemos... que deixamos em aberto para novas conversas, não é? Não, para novos encontros. Agradecer sou eu que tenho que te agradecer a ti pelo desafio e por achares que podia haver alguma coisa de interessante no meio de muitas coisas disparatadas que a gente fala informalmente, não é? É isso mesmo. Ouçam o texto. Não é para divulgar o meu podcast, eu fiz o podcast um bocadinho por causa destas conversas e o texto é muito irónico, muito giro, muito bem escrito. E se gostarem, podem deixar comentários, podem partilhar as vossas reflexões, podem discordar de nós, discutam connosco que nós vamos gostar de certeza. Eu adoro que discordem, sim. Isso mesmo. Eva, vou-me despedir de ti. Está bem. Como essa de Queiroz também se despediu na correspondência e que diz: beijo as suas mãos, benévola amiga. Adeus, Olímpia. Vamos nos encontrar em breve, de certeza. Sem dúvida. Tchau.